E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade à nossa série de A. Agora para finalizar, iremos ver distância de ponto e plano. No próximo vídeo, distância entre reta e plano. Depois, distância entre planos. E por fim, teria no caso problema de minimização de acordo com a nota de aula, mas eu estou pulando esse problema de minimização, tá? Eu pulei já algumas partes da nota de aula de pulando. Realmente, as únicas coisas que eu pulei são a parte de problema de minimização. Apesar de você falar, mas por que você não... Porque você pulou uma coisa que é importante, querendo ou não, você vai ver a menor distância das coisas. Bom, gente, não é meu objetivo agora envolver as coisas com cálculo. As notas de aula do Fluido você vai estudar, estude como você quiser. Aqui eu tô gravando a teoria dessa nota de aula. No final da série agora eu tô fazendo isso, né? Antes eu não fazia não. No final de cada série que eu faço, eu vou fazer todos os exercícios, entende? Então, a única coisa que não levou essa decorrência foi a série de determinante. Realmente, série de determinante eu fui lá e gravei os exercícios junto. E foi indo. Então, eu tô fazendo isso agora, entendeu, pessoal? Porque eu tô percebendo que meu canal tá ficando uma matemática teórica e não matemática na prática também. Não tá ficando nem pra prova a minha matemática, né? Só trago teoria. Então, eu tô trazendo agora isso aí no final de cada série. Então, se, por exemplo, você assistir um vídeo, assiste um vídeo de velocidade, escala média que você gravou. Então, você já vai ter exercício de velocidade de escala média no final. Você sobe a playlist até o final e você acha os vídeos, os exercícios de velocidade de escala média. Isso se a série tiver terminado, tá bom? Bom, distância de ponto e plano. Bom, aqui eu teria que escrever um enunciado formal, dizendo como que vai ser as coisas do... Aliás, dizer que eu tenho as condições de existências do enunciado para que eu tenha o plano. Mas aqui eu vou fazer bem simples, tá, gente? Eu não vou fazer esse enunciado, porque esse enunciado aí, acho que eu já ensinei bastante a fazer enunciado assim, que é basicamente as condições de existência de algo, de algum objeto matemático, que nesse caso é o plano, que eu já gravei como é. Então eu só vou desenhar, e aí vai calcular essa distância, tá? E aí que é o importante que a gente quer, que é a distância de ponto e plano, né? Bom, primeiro a gente vai ter um plano determinado, um plano π. Eu vou ter o vetor normal a esse plano. Não sei se vocês lembram como se determina o plano. Eu vou ter um ponto pertencente ao plano. Esse vetor normal é obtido mediante, né, aqui o vetor U do plano e o vetor V do plano. São dois vetores aqui. E eu vou ter o vetor soma obtido de U e V, que vai ser o vetor PX, tá? Imagina agora que eu tenho um ponto P e eu quero determinar a distância de P ao plano. A gente sabe que a distância sempre aqui ela tem que formar meio que ser ortogonal à superfície dada para que eu calcule a distância. E eu quero então a seguinte coisa, eu vou colocar de azul. Eu quero a distância do ponto P ao plano, ou seja, basta eu tomar um ponto pertencente ao plano, que eu vou chamar de Q, e eu vou ter exatamente formado aqui esses vetores. Eu vou pegar o vetor que conecta o ponto do plano P ao ponto P, fora. No caso, esse ponto aqui pertencente ao plano, eu vou chamar ele de A agora, AP, tá? E eu vou conectar, criar o vetor. Eu quero saber quem é o vetor PQ. Aliás, eu não quero nem saber quem é o vetor PQ. Eu quero saber a distância PQ, né? É isso que eu quero saber. Sendo que eu posso colocar a distância em função da norma do vetor, que a gente sabe disso. Até aí tudo bem. Então eu vou ter o vetor AP e eu vou ter o vetor AQ, certo? Então eu vou ter esses vetores aqui. Então agora, destacado esse triângulo azul, a gente vai tentar calcular essa distância. Ou seja, querendo saber a métrica PQ aqui, né? Eu quero saber essa distância PQ, a métrica daqui. Para isso, basta a gente raciocinar da seguinte forma. Da definição de distância, nós sabemos o que? Da definição de distância. Que a distância nada mais é a distância entre dois vetores, elas têm que satisfazer algumas propriedades. Essas são a desigualdade triangular, né, que a gente viu, a simetria e a positividade. Se não me engano, essas são as propriedades da distância. E a gente consegue, então, colocar a distância em função da norma euclidiana, tá? Então, a gente sabe o quê? Que a distância, ela pode ser posta como igual à norma de um dado vetor. Nesse caso, como a gente quer saber a distância entre os pontos P e Q, nada mais é do que o vetor cujo conecta Q a P, ou conecta P a Q, já que a distância é simétrica. Então, e a norma do vetor também. Então, eu vou ter exatamente a norma do vetor QP, ou PQ, tanto faz. Então, a distância dos pontos P e Q
que na verdade vai ser a distância entre o ponto P e o plano π, aliás, nada mais é do que exatamente a distância entre o ponto pertinente do plano e o ponto de fora, de tal forma que vai ser igual a essa norma desse vetor dado. Então, se vai ser igual a norma desse vetor dado, como que a gente pode desenvolver a partir disto? Bom, é calcular a norma do vetor QP, né? Mas olha só que curiosidade. Como que a gente calcularia a norma do vetor PQ se esse ponto Q é um ponto arbitrário qualquer pertencente ao plano? Bom, tem algumas formas. A melhor delas é por projeção. Projeção ortogonal. Veja que sempre que eu calculo a distância, o vetor aqui que eu estou utilizando para ser, entre aspas, a norma desse vetor para ser a distância, ela forma 90 graus exatamente aqui com o vetor AQ. Então, eu posso fazer a seguinte coisa, olha só que raciocínio eu posso ter aqui. Eu vou pegar esse triângulo e vou destacar ele de uma forma diferente, tá? Como se estivesse rotacionando. Opa! Eu vou estar basicamente rotacionando ele, né? Eu vou rotacionar esse triângulo aqui, tá? Agora só calma aí, deixa eu rotacionar direitinho aqui ele. Pronto. Rotacionei esse triângulo. Olha que aqui vai ser o vetor AQ e aqui vai ser o vetor AP. Aqui vai ser o ângulo de 90 graus e aqui um ângulo θ, tá? Que o ângulo θ aqui é um ângulo entre o vetor AP e aqui, pode ser? Olha só, vendo isso, o que a gente pode deduzir olhando esses dois triângulos aqui, que são o mesmo, né? Afinal, o vetor QP, né? Ele seria, saca só, o vetor normal é paralelo ao vetor QP, né? Então, esse vetor QP é paralelo ao vetor normal. Então, eu posso deduzir que o vetor QP é igual a lambda n, né? Que significa ser linearmente dependente. Tem a mesma direção do vetor. Beleza. Aí tudo bem. Então, olha só o que eu quero pensar com vocês aqui. A gente tem a seguinte coisa. Eu teria aqui o vetor QP. O vetor QP aqui, ó. Do QP é igual a projeção. Igual vetor projeção do vetor AP. Do vetor AP na direção do vetor normal. Do vetor QP. O vetor QP nada mais é do que a projeção ortogonal do vetor AP na direção do vetor normal. Agora eu ver se estou endoidando aqui. Creio que seja isso. Essa distância, tá? Projeção do vetor AP na direção do vetor normal, que vai ser expressado por AQ aqui, né? E a gente pode ver isso daqui da seguinte forma. Nesse caso, calma aí, AP na direção do vetor normal. Nesse caso, que eu rotacionei erroneamente, né? Isso daqui, agora que eu percebi. Deixa eu ver. Não, tá certo. Vetor QP é igual a projeção ortogonal do vetor na direção do vetor normal. Tá certo, é isso mesmo, pessoal. Então, agora eu posso escrever isso da seguinte forma. Se é projeção, a gente sabe que vai ser obtido como produto escalar entre o vetor AP e o vetor normal, multiplicado ainda pelo vetor normal, pelas coordenadas do vetor normal, dividido tudo isso pela norma ao quadrado do vetor normal, que é o produto escalar do vetor normal, né? Então, se eu tenho isso, eu tenho que a distância entre o ponto P ao plano nada mais é do que a norma do vetor QP, sendo que QP é essa projeção. Então, vai ser a norma. Vai ser eu pegar esse vetor aqui, ó, essa projeção, que vai ser esse vetor, e calcular a norma dela. Bom, calculando a norma desse vetor, vamos lá. Agora vamos para o segundo passo, que é calcular a norma desse vetor.
Bom, aqui você teria que desenvolver. Ficaria a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, que é a norma, e o produto escalar dessa projeção aqui. Então, ficaria da seguinte forma. Produto escalar, vou colocar esse símbolo grande aqui, desse vetor todo. Tá? Olha só o que teríamos. E o produto escalar disso tudo. Tá bom? Sendo que aqui não, né? Aqui a gente teria que fazer, mesmo, realizar. Aqui a gente desenvolveria esse produto escalar grandão aqui, tá? Resumindo, você vai usar a propriedade distributiva e vai utilizar exatamente, vai surgir aqui a norma a quarta e vai surgir o produto escalar entre n e n, que pode ser posto como a norma do vetor normal ao quadrado. Então ele simplifica com o vetor normal ao quadrado embaixo e ele sai da raiz como vetor normal. No caso, você desenvolve isso daqui. Eu já vou colocar aqui a resposta e estou explicando passo a passo. Então vai sair um vetor normal aqui, você realiza a distributividade ali em cima e você vai ter a seguinte coisa. Você vai ter o módulo, você vai obter o módulo do produto escalar entre o vetor AP e o vetor normal. E essa é a resposta. É assim que se calcula a distância de um ponto a um plano. Exatamente, é o módulo do produto escalar entre os vetores que conectam os pontos, um ponto do plano e um ponto fora que eu quero calcular, pelo vetor normal. O módulo disso, o produto escalar do módulo disso, divide pela norma do vetor normal do plano e encontramos a distância, aliás, né? Então é basicamente assim que a gente calcula a distância entre o ponto P e um plano qualquer. Uma ideia aqui que talvez vocês ainda não tenham pego, da projeção. Quem já viu projeção sabe como é. Você está falando, Matheus, eu não estou vendo o porquê esse vetor AP, a projeção ortogonal do vetor AP na direção do vetor normal não faz sentido. Gente, se você pega esse vetor AP e transloca ele nessa direção, ou seja, eu vou mover para essa direção, veja que vai formar 90 graus. Veja que ele vai formar 90 graus aqui com o vetor normal. Então é por isso que a projeção é ortogonal, tá? Então essa é uma ideia de você ver. Outra ideia de você enxergar isso daqui. Aliás, eu coloquei QP, né? Eu tô... não, tá certo. Viajei aqui. Outro jeito de você enxergar isso aqui, né? QP... Aliás... Não, QP tá certo. Projeção do vetor AP na direção do vetor normal. Tá certo. Outro jeito de você enxergar isso, essa projeção melhor, é você... Não, realmente. Tem que ser isso mesmo. Eu ia tentar inventar uma firula aqui pra tentar deixar mais fácil a compreensão, mas não tem o que fazer não. Então, se você não entendeu esse passo aqui do QP, você tem que ver o vídeo de projeção ortogonal, que tá lá em reta, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. O próximo vídeo vai ser distância de reta a plano.